Buongiorno, porca miséria. Como estão? Tranquilos? Muito bem, muito bem. Vamos lá para mais uma aula aqui sobre os recursos naturais do continente africano. Nosotros estamos hablando de la África, de la madre África. Nosotros vamos a dar aula de español también. Nosotros estamos a robar el empleo del profesor Iván. Nosotros vamos a agrupar el empleo del profesor Iván. Nosotros estamos acá para trabalhar a geografia da África. Pessoal, vamos lá para o que nos interessa. Vamos parar de ficar fazendo brincadeira. Eu não sei por que vocês ficam fazendo essas brincadeiras aí. Acham que ficar vendo na câmera bonitinho é fazer brincadeira. Nada disso. Tá? Aqui é coisa séria, que é padrão integral Marechal Randão. Beleza? Vamos lá. Vamos falar de coisa muito séria. Aqui vamos falar dos recursos, continuar falando sobre os recursos naturais. Eu preciso lembrá-los que começamos a ver nos capítulos lá atrás, em outro capítulo, a questão do continente africano, aspectos físicos. Quando eu falo de recursos naturais, eu estou pegando esses aspectos físicos e estou trazendo dentro da economia. Tá? Então agora eu estou pegando esses aspectos físicos que aconteceram, como o Planalto, como as formas de relevo, o que existe lá dentro, e eu estou trazendo, tá, para a realidade do quê? Eu estou trazendo para a realidade da extração de recursos naturais. E essa extração de recursos naturais, eu não sei se vocês viram que eu pausei, mas é que se vocês observarem no começo, estava desligado. Tá calor aqui na minha sala, aí eu pausei o vídeo, apertei no botãozinho ali, ligou, aí eu despausei e ficou azulzinho amarelo. Está na temperatura de 23 graus Celsius. Vamos lá, é isso que não interessa em nada. Tá? Então agora eu entendo por um conjunto geral que, deixa eu achar aqui a caneta para a gente fazer uma anotação, para nós lembrar. Ah, meu Deus do céu, cadê o negócio aqui? Vamos achar aqui a caneta. Caneta de que cor? Vamos pegar uma caneta aqui. Azul. Vamos falar de azul. Então, quando eu estou. Deixa eu mudar de lado aqui. Quando vocês vão pegando a caneta para anotar. Então, ó, quando eu estou falando dos recursos naturais, eu estou falando, tá, que é a forma do ser humano utilizar para a sobrevivência. Para utilizar para a sua sobrevivência. Então, essa é a forma, essa é uma característica quando nós estamos falando, tá? Muito especificamente, da utilização dos recursos naturais. Tá? Isso que nós estamos trabalhando aqui está lá na página 132. Nós vamos dar continuidade lá na página 132. Então, nós estamos entendendo as formas dos recursos naturais e como nós utilizamos os danados dos recursos naturais. Tá? Quando eu estou falando da extração de recursos naturais, eu preciso lembrar que isso vai me trazer alguma série de problemas. Tá? Que tipo de problemas são esses? Uma buena question, tá? Que tipo de problemas são esses? Esses problemas eles vão ser ambientais, eles vão ser econômicos, eles vão ser sociais e eles vão ser políticos. Então, que tipos de problema a extração de recursos naturais me traz? A extração de recursos naturais me traz algum tipo de problemas. Por exemplo, primeiro problema dos recursos naturais como um exemplo, tá? Quando eu estou falando na própria poluição. A poluição é exemplo. Tá? Depois, eu tenho uma outra, que é uma questão social. Tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, guerras, conflitos por terra. Tá? Os conflitos por terra também são alguns problemas. Depois eu tenho políticos. Esses políticos eu posso acrescentar políticos e dizer junto que são sociais, ou seja, governos não cuidam da
população. Tá? Os governos não cuidam da população. Então, esses são exemplos para nós começarmos a entender a utilização desses recursos naturais. Tranquilos? Então, é basicamente isso para nós começarmos a entender as formas de como são utilizados esses recursos. Então, a partir disso, nós vamos começar agora a entender especificamente a extração desses recursos. Se vocês observarem no mapa ao lado, tá? Nesse mapa ao lado, vocês estão vendo todo o continente africano e vocês estão vendo também, ao mesmo tempo, uma relação de todos os recursos naturais que são extraídos dessa região. Vocês podem observar que em determinadas regiões eu tenho menos extração de recursos, em outras regiões eu tenho uma maior extração de recursos naturais. Por exemplo, eu tenho aqui, na região de Gabão, do litoral da Angola, eu tenho o quê? Eu tenho a extração de petróleo, que são os principais recursos energéticos. Se eu chegar aqui no Níger, por exemplo, eu tenho aqui o U e o C. Eu tenho urânio e eu tenho carvão, que também são exemplos de extração de recursos. Aí eu venho aqui para a região mais central do continente africano, eu tenho a República Democrática do Congo, eu tenho ouro. Se eu pegar aqui, toda a região da República Democrática do Congo, a Zâmbia, parte do Zimbábue, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho manganês, eu tenho bauxita, eu tenho bauxita, eu tenho cromo, eu tenho bauxita, eu tenho cromo, eu tenho pedras e minerais. Eu vou encontrar aqui, por exemplo, na região de Angola, meu Deus do céu. Eu tenho o próprio diamante. Então, essas são algumas características para nós entendermos o processo de extração desses recursos naturais. Esses recursos naturais são extraídos constantemente dessas regiões, tá? E, a partir do momento que eu faço a extração desses recursos, eu começo a entender alguns conflitos que vão surgindo dentro do continente africano. Então, eu vou entender o quê? Por exemplo, aqui, o que eu trouxe para vocês, cada país vai extraindo, alguns países, só para a gente fazer um adendo, para a gente entender um pouquinho depois esses conflitos. Por exemplo, na África do Sul, na Namíbia, em Botsuana, eu extraio carvão mineral, ouro, platina e diamante. Por exemplo, o carvão mineral, eu sei que eu entendo que eu vou utilizar ele para fazer o quê? Eu pego o carvão mineral para fazer a extração, para fazer queima do calor e para exportação. Ouro, platina e diamante. Agora vem a questão. Vocês acham que o ouro, a platina e o diamante, eles ficam no continente ou eles vão embora? Muito bem. São mandados todos para outro lugar, para outros lugares. Então, senhoras e senhores, são características para eu entender que dentro desse continente, tudo que é extraído é mandado para fora. Quando eu mando todo para fora, eu falo para outros continentes. Aí vão surgindo os conflitos relacionados às guerras civis e tudo mais. Eu tenho problemas sociais e políticos envolvidos com as extrações desses recursos, por exemplo, a fome, as guerras. No norte da África, eu tenho, as principais riquezas são urânio, fosfato e petróleo. Aqui ao meu lado esquerdo, tá? Eu tenho quem? Eu tenho o norte da África. Então, tudo isso aqui é norte da África. Nós chamamos, essa aqui onde eu estou contornando para vocês, para cima, é o que nós chamamos de África branca, que é a África árabe, tá? Que foi colonizada, foi principalmente pelos muçulmanos. Então, Egito, a Líbia, de cagar hoje, viu? A Egito, a Líbia, a Argélia, Marrocos, Tunísia, o Saara Ocidental. Esses são países, tá, que nós chamamos de África Branca, que nós conhecemos também como a região... Não sei o que está acontecendo aqui. Tá? Nós chamamos como a região do... meu Deus do céu. Nós chamamos como a região do Maghreb. Tá? É a região onde o sol nasce. A região do Maghreb. Beleza? Então, para a gente entender.
Marrocos, Tunísia e Egito são os maiores produtores de fosfato do mundo. Para que serve fosfato? Tá? Sabe quando você vai, quem trabalha com agricultura e planta soja, milho, trigo tem um fertilizante natural? Fosfato é um elemento primordial para criar o fertilizante químico. Bom, nas areias do Saara, eu estou falando de toda essa região aqui. Tá? Ó, deixa eu pegar outra cor para a gente ver. Texto, tá? Vamos pegar de vermelho aqui, ó. Toda essa região aqui, ó, onde eu estou destacando para vocês, eu estou falando do Grande Saara. Tá? Então, no Saara eu tenho as principais jazidas de petróleo, na Argélia e na Líbia, mas principalmente o que, senhoras e senhores? Principalmente no subsolo. É claro, o petróleo não fica aí navegando, não fica voando, né? O petróleo ele fica no subsolo, beleza? Mas no subsolo continental, que é diferente do que eu estou falando daqui, ó, que é o subsolo aquático. Tá? Em alguns países como Angola, tá? Aqui Angola, beleza? Tem Angola aqui, não é a galinha da Angola, tô fraco, tá? Eu estou falando de alguns países como Angola, que estão presentes na OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou seja, Angola produz muito petróleo. Então, quando ela produz muito petróleo, significa o quê? Significa que ela pode controlar o preço do petróleo no mundo todo. Aí olha e fala assim, não dá nada para essa Angola aí, não. Essa Angola aí não é nada. Não presta para nada. Tira. Tá? Angola, tá, senhoras e senhores? Angola, ela produz muito petróleo. Beleza? Ela controla muito o petróleo. Beleza? Tranquilos? Beleza, que bom. E além de tudo, falando de extração de recursos, né, nós não podemos esquecer também a questão da extração dos recursos naturais relacionados à madeira. Eu estou falando da grande floresta equatorial do Congo, certo? A extração desses recursos é muito grande. Opa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que eu estou falando aqui? Tá? Meu Deus. Aqui, ó. Todo esse retângulo vermelho, eu tenho a República Democrática do Congo, então faço a extração dos recursos naturais como madeira. Para que eu faço a extração dos recursos naturais como madeira? Para o próprio lenha, para construção, para a indústria moveleira, né, que são de móveis, tá? Não é noveleira, é moveleira e tudo mais. E, por causa disso tudo, eu tenho alguns impactos socioambientais que são causados no continente africano. Que tipo de impactos socioambientais são esses? As economias menos desenvolvidas também, em geral, são as mais vulneráveis aos problemas causados pelos impactos ambientais. Então, a economia que é maior, a maior economia, ela faz o quê? Ela consegue sobreviver mais. Agora, o país mais pobre, ele consegue sobreviver menos, os impactos ambientais são gerados, muito impacto ambiental, muita segregação. Eu tenho uma pequena classe de rico e uma grande classe de pobre. Pessoas que não têm acesso nem a saneamento básico. Por isso eu tenho as condições, principalmente de conflitos relacionados à saúde, em todo o continente africano. E, ao vocês observarem esse mapa aqui, tá? Nós colocamos que em algumas regiões nós temos poucas questões florestais, né? Nós temos aí em torno de 500 mil quilômetros ainda de florestas na África, pouca coisa, né? Falando das florestas, nós estamos falando da floresta equatorial, nós estamos falando da formação vegetal da savana, que a savana também está sendo totalmente dissipada, destruída. A savana está aqui, mais ou menos nessa região aqui, savaninha. Então, ela está sendo totalmente dizimada, principalmente causada por pessoas que fazem a prática da agricultura. Então, por exemplo, símbolos do próprio continente, como os babuás, Madagascar, né? Eu tenho, por exemplo, como os lêmures também. Esses animais eles vão perdendo seu habitat natural, eles vão perdendo a sua significância. Então, eles vão sumindo. Né? Eles eram extremamente importantes, hoje eles já não são mais tanto. Por quê? Porque agora o homem é mais importante. Né? O homem chega lá e acaba destruindo tudo. E um outro exemplo que nós temos aqui do próprio continente africano é que nós precisamos entender que esse continente danado, ele é um continente que a grande parte está em uma região intertropical. Ou seja, o que significa uma região intertropical? Ou seja, está entre
um trópico e outro. Toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui é trópico. Tá? Eu tenho, com exceção dessa aqui, que é uma região de Equador, mas eu entendo que eu estou numa região mais úmida, mais quente, então eu consigo ter mais umidade vindo dessa região. Em relação a isso, tudo bem. Mas agora, as outras regiões, não. As outras regiões são regiões de área de transição. Por exemplo, o que é uma área de transição aqui? Isso aqui, ó, é toda uma área de transição, que nós chamamos do Sahel. Tá? Ora parece o deserto, ora tem formações vegetais. Aqui eu tenho aquilo que nós chamamos de savana. Aqui eu tenho uma outra região, ó, de deserto, regiões mais desérticas. Então, eu preciso entender que isso também são questões relacionadas principalmente ao quê? A problemas ambientais que estão aumentando em relação ao grande uso exacerbado do solo e da extração dos recursos naturais. Tá? Então, está acelerando esse processo. Esse processo está sendo acelerado, eu trago as imagens, por exemplo, do Saara, eu estou no Saara agora, neste momento, né, que o Saara é aqui, agora eu vou para o Kalahari, né, o deserto de Kalahari. Tá? Eu estou aqui no Kalahari. Então, esses processos de arenização, de erosão de solo, a perda de solo, vai acontecendo principalmente por causa dessa extração de recursos de forma totalmente exagerada. E, por último, para fechar, surgem alguns conflitos, né? Questão da utilização da terra, para fazer a agricultura, para a pecuária, para a extração de madeira, vão gerando o quê? Vai gerando problemas específicos como a erosão, que é a retirada de camadas de solo. Quando esse solo é levado embora por causa da erosão, ele fica pobre. Os nutrientes do solo vão embora, porque os nutrientes estão em cima, na camada superficial. Ou seja, eu continuo produzindo cada vez menos. Né? Se eu não adubo esse solo, se eu não enriqueço esse solo. A arenização, que ocorre quando a areia recobre áreas que antes eram cobertas por formação vegetal, ou seja, a areia está tomando conta de tudo. Por que a areia está tomando conta de tudo? Porque eu não tenho uma formação vegetal para proteger o avanço dessa areia. E a salinização, que é a condição que reduz quantidade de água na superfície e se concentram sais, prejudicando a qualidade do solo. Ou seja, os outros elementos vão embora, fica o solo, fica o sal no solo. O sal é importante para a fertilidade do solo, mas só o sal não é o suficiente, o solo acaba ficando extremamente pobre. Né? E por último, dentro desses problemas socioambientais que são criados, eu tenho um processo que nós chamamos de êxodo rural. Né? Aqui eu tenho, por exemplo, uma favela, que é diferente da favela que nós conhecemos aqui no Brasil, as clássicas que aparecem no Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, que é no morro. Tá? Aqui eu tenho uma região plana, né? Vocês podem ver uma grande planície nessa região, um planalto superior, uma planície. E eu estou falando de que cidade aqui mesmo? Não preciso nem falar o nome dessa cidade, que vocês já sabem que eu tenho aqui. Sempre quis fazer isso. Outro. Nairobi. Né? Eu estou falando de Nairobi. Né? Aqui eu estou mostrando, por exemplo, quem aqui? Estou mostrando uma favela. Por que o surgimento dessas favelas? Porque as pessoas já não têm mais condições de vida, condições de morar. Tô bonito, né? As pessoas não têm mais condições de morar no campo, em outros locais, porque não existem mais condições, elas acabam indo para a cidade, realizam também um movimento que nós chamamos de êxodo rural e vão se instalar em regiões como essa de favelas. E aqui eu tenho um exemplo de pessoas saindo, né, do campo e indo para a cidade, buscando um pouco de melhores de condições de vida. Tá bom? Vejo vocês daqui a pouco. Um forte abraço. Fiquem todos bem. Até mais.